Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto das incapacidades. Lembrando que na última aula, no último vídeo, eu falei sobre a incapacidade absoluta. E hoje eu vou falar justamente sobre a incapacidade relativa, tá bom? Não fiquem preocupados, porque é um assunto muito simples. É um assunto que você consegue entender assim com muita facilidade, justamente porque são situações que acontecem no seu dia a dia. E direito civil é isso, é o dia a dia, tá bom? Então, antes da gente começar, eu peço toda vez isso, peguem o Código Civil de vocês, que é assim, tudo que está em civil, tudo de direito civil está no código. Então, quando você for estudar direito civil, você precisa necessariamente estar com o código, tá? É isso. Então tá, pega no Código Civil, você vai abrir aí, por favor, no artigo 4, que diz assim: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. O artigo 4 está falando justamente dos relativamente incapazes. Vocês lembram que são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos, que são aquelas pessoas que estão previstas justamente no artigo 3. O artigo 3 diz apenas isso, ó. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Por quê? Porque as demais pessoas não são mais tidas como incapazes, que são justamente os deficientes e coisa e tal, que foram... e esse artigo foi modificado justamente por causa do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aqui no artigo 4, ele está falando das pessoas que são relativamente incapazes. Quando se diz assim, fulano é relativamente incapaz, quer dizer apenas que para praticar um determinado ato, ele precisa ser assistido, ele precisa de um curador. Por quê? Porque ele sozinho não dá conta. Então quer dizer o quê? Que ele não pode fazer nada? Não, quer dizer apenas que para um ato específico que está aqui previsto no Código Civil, no artigo 4, para aquele ato específico, ele vai precisar de um acompanhamento, porque ele sozinho não pode. Isso é uma forma justamente do Estado e do legislador buscou tutelar aquela pessoa. Entenderam? Então tá, vê só. Aí o inciso 1 diz o seguinte: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos, que são justamente as pessoas, os adolescentes, né? De 17 anos, os jovens. E aí esses jovens, eles podem votar, eles podem servir como testemunha no negócio jurídico, eles podem casar desde que tenham autorização dos pais, né, dos representantes, eles podem elaborar testamento e eles podem inclusive praticar o negócio jurídico, eles podem ser empresários também, desde que tenham autorização. Mas percebam que eles não estão plenamente capazes. Alguns atos, eles precisam de autorização. Eles precisam ter uma pessoa ali do lado que diga: olha, fulano, faz assim, assim, assado. Olha, isso aqui eu autorizo, mas isso aqui não. Sabe? Então, essas pessoas, elas precisam ser assistidas, necessariamente. Muito simples, né? Inciso 1, bateu. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, que é o inciso 2. Minha gente, ele está falando de quem aqui? Quem são os ébrios habituais? Os ébrios são aquelas pessoas que bebem muito e habitualmente, porque o código fala assim, ó, os ébrios habituais. Quem é a pessoa que bebe tanto e habitualmente? É o alcoólatra. O alcoólatra é aquela pessoa que ela não tem controle sobre si. É aquela pessoa que ela necessariamente ela precisa beber todos os dias, o tempo inteiro, se for possível. É uma doença e a gente sabe disso. E a gente sabe que uma pessoa que bebe ou que usa entorpecentes ou que usa qualquer outro tipo de droga são pessoas que no decorrer da vida vai tendo um discernimento reduzido, vai chegar um ponto que ela não vai estar mais ali presente, que ela vai precisar justamente de um acompanhamento, podendo inclusive ser interditada. Por quê? Porque ela não tem condições de atuar por si só na vida. Imagine você tendo que lidar com uma pessoa, um engenheiro, e o engenheiro tá lá, bêbado, e você não consegue trabalhar com ele. Você não tem condições. Por quê? Porque ele tá embriagado, e é uma coisa recorrente, é uma coisa habitual. Uma pessoa que é viciada, sabe? É muito complicado. Então, essas pessoas, elas podem ser, inclusive, interditadas, a depender da situação.
porque pode ser levado inclusive para um magistrado, pode ser dada entrada no processo de interdição. Se eu não me engano, está no artigo 1782 do Código de Processo Civil, ou é no caso dos pródigos, parece. É no caso dos pródigos, o 1782. Mas enfim, dada entrada no processo de interdição, essas pessoas vão precisar de um curador, porque elas não têm condições, e o discernimento delas vem sendo reduzido todos os dias, por causa de muita bebida, por causa de outros tipos de drogas. Entenderam? Então, o inciso 2º, o legislador teve esse cuidado de proteger essas pessoas também, tá? E vamos lá. Outra coisa também, o inciso 3º, ele diz assim: aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando de deficiente mental? Não, até porque a gente já viu que pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o deficiente ele não é mais tido como incapaz, né? Na verdade, ele precisa, no máximo, de uma assistência para determinada situação. De quem que ele está falando aqui? De qualquer pessoa que esteja no momento sem condições de exprimir a vontade, sem condições de praticar aquele ato. Uma pessoa que esteja acamada, sabe? Uma pessoa que, sei lá, tá dopada, uma pessoa que naquele momento bebeu muito e não pode responder por si mesma naquela situação, naquele momento específico. Esse inciso aqui, ele é para todo mundo, para tudo. Todo mundo pode ficar em algum momento relativamente incapaz e aí não vai poder responder naquela situação, precisando justamente de um curador, de uma pessoa que tome as decisões por ela. E essa curadoria, ela vai durar o tempo que a incapacidade durar. Vai durar, tipo, a pessoa tá acamada, sei lá, tá em coma, e aí ela acorda, pronto, acabou-se, entendeu? Ela já não tem mais curador, ela responde sozinha. Porém, enquanto isso, ela precisa de uma pessoa que tome as decisões por ela, tá bom? Eu tava me lembrando aqui, enquanto eu tava falando, que apareceu pra mim essa semana passada, um caso sobre esse inciso primeiro, os maiores de 16 e os menores de 18. Um senhor, ele me procurou justamente para tirar a pensão do menino. E esse menino, ele já tinha mais de 21 anos já era um homem adulto e já estava casado, já tinha filhos, enfim. E ele estava pagando ainda a pensão desse menino. E aí ele conversou com o rapaz, disse que, olha, não tem mais necessidade, eu não quero mais pagar a pensão. E aí o menino disse que não, que queria a pensão, que quer continuar porque precisa e coisa e tal, enfim. E aí eu disse, olha, meu senhor, você vai ter que entrar com pedido de exoneração de alimentos e coisa e tal. Pra resumir essa história, ele vai entrar com esse pedido. Esse caso, eu não posso dizer de quem se trata, obviamente, né? Nem vou dizer de onde é. Mas aí ele vai entrar com essa ação e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas assim, vocês percebam que uma curiosidade é que essa questão da pensão do menor, quando o menor atinge 18 anos, a pensão acaba. Porém, se essa pessoa que já se tornou de maior estiver estudando, for uma dependente financeira e coisa e tal, essa pensão ela pode seguir até os 21 anos de idade, sabe? E até mais também, a depender da situação concreta. Isso aí a gente tem que ver no caso concreto. Mas ela pode se estender até os 21 anos. De modo que, assim, eu tenho uma filha e essa menina, eu dou a pensão dela e ela já fez 18 anos e eu não quero mais dar essa pensão. Mas a menina está fazendo faculdade. Então, continua a pensão, a ajuda de custo até o término do curso, sabe? E aí isso é muito interessante, né? Porque mesmo com a maioridade, ainda assim, as questões de caráter financeiro, né, patrimoniais e coisa e tal, elas não vão se alterar a depender da situação. Então, mesmo que a pessoa se torne capaz, civilmente falando, que responda por si, que seja maior de 18 e coisa e tal, mesmo assim, se ela for ainda dependente financeira daquela pessoa, ela não vai perder os alimentos que ela vem recebendo. Legal, né?
É uma curiosidade que eu me lembrei enquanto eu tava lendo aqui o inciso. Mas, foco, voltando. A gente já fez aqui o inciso 3, que é aquele que, por causa transitória permanente, não puder assumir sua vontade. Beleza. Os pródigos. Os pródigos tá aí no inciso 4, tá? Os pródigos são aquelas pessoas que elas gastam de maneira assim compulsiva. Não é assim, não é tipo, por exemplo, sabe? Eu vejo uma roupa e, vou comprar, e compro. Aí vejo outra roupa, vou comprar, aí compro. Não é assim. O pródigo é aquela pessoa que ela se desfaz do patrimônio até chegar à miserabilidade. Ela não consegue ter nada na vida dela, justamente porque ela tem é como se fosse um transtorno. Quem fala que isso é um transtorno, desvio de personalidade, se eu não me engano é Roberto Gonçalves. Ele fala que há um desvio da personalidade. A pessoa quando ela é pródiga, que é justamente aquela pessoa que não consegue ter nada na vida, tudo ela gasta, tudo ela solta, tudo ela, sabe? E essa pessoa, ela não pode viver sem nada na vida dela. Ela tem que ter o mínimo, ela tem que ter uma casa, ela tem que ter uma renda, ela tem que ter o mínimo para comer, para se sustentar. E aí, justamente, o legislador, pensando nisso, fez a previsão aqui do pródigo como uma pessoa que necessita de um curador para poder ajudá-la nas questões patrimoniais. O que quer dizer isso? Que todas as questões que envolvam o patrimônio dessa pessoa, a administração dos seus bens, dos dinheiros, da sua renda, das suas finanças, o patrimônio de um modo geral, ela não pode fazer sozinha. Tudo ela vai ter necessariamente que falar com o curador. Por quê? Porque senão ela gasta tudo e ela pode chegar à situação de miserabilidade. Mas por que você não deixa? Porque não é dela? Se é dela, ela pode gastar tudo, ela pode, se ela quiser vender tudo e viver por aí como hippie, que vá viver, enfim, nada contra os hippies, viu, minha gente? Mas enfim, vocês estão entendendo. E daí o patrimônio é dela, se ela quiser vender tudo e viver de arte na praia, que ela vá. Mas não é assim, minha gente. Sabe por quê? Porque tem uma teoria que se chama a teoria do Estatuto do Patrimônio Mínimo. Essa teoria é uma tese que foi desenvolvida pelo professor Edson Fachin. E ela diz justamente isso, que a pessoa ela precisa ter o mínimo para sobreviver, porque caso ela chegue a um estágio de miserabilidade, ela vai procurar quem? Vamos lá. Quem é que vai ter que ajudar essa pessoa se ela ficar numa situação de rua? O Estado. É o Estado ou um familiar, né, que tenha Deus no coração. Mas é o Estado. E o Estado vai querer essa obrigação para ele? De jeito nenhum. O Estado não quer isso. O Estado quer que você se mantenha com as suas próprias finanças, com as suas próprias pernas, que você tenha a sua casa, que você pague os seus impostos, que você tenha uma vida digna. E aí o Estado diz assim, olha, vê só, Joãozinho, que bom que você tem tudo e coisa e tal, mas você não vai doar tudo, você não vai acabar com o seu patrimônio. Tá aqui um curador e essa pessoa, ela vai cuidar do seu patrimônio por você, porque você não tem condições de ter nada na sua vida relacionada a bens. E aí, esse curador, ele é nomeado justamente, tá lá justamente no artigo 1782 do Código Civil, a questão da interdição do pródigo, né, da prodigalidade. Esse pródigo, ele vai ser interditado. E todos os assuntos relacionados a finanças vão ser tratados diretamente com o curador. Mas quer dizer o quê? Que o pródigo, ele está interditado, então tudo que ele for fazer, ele tem que pedir ao curador? Não, né, minha gente? Só com questões relacionadas a finanças, a patrimônio, a administração de bens. Ele pode casar, se ele quiser, obviamente, né? O curador, a participação do curador ali na questão do casamento vai ser apenas para que ele se manifeste a respeito do regime de bens, porque vai ter que falar sobre isso. Mas o curador não vai decidir com quem que o pródigo vai se casar, o curador não vai decidir a roupa que o pródigo vai vestir, não é bem assim.
O curador vai apenas tratar das finanças. Por quê? Porque o pródigo ele não pode vender, ele não pode alugar, ele não pode dar quitação, ele não pode, sei lá, emprestar nada, ele não pode hipotecar, ele não pode fazer absolutamente nada com os bens dele. Por quê? Porque é como se ele tivesse uma doença, é um desvio de personalidade. Geralmente as pessoas que são pródigas são aquelas pessoas que são alcoólatras, que são viciadas em em drogas, são aquelas pessoas que são viciadas em jogatinas, que gostam de jogar, sabe como é, fazer apostas e coisa e tal. Então essas pessoas, elas não têm o controle, elas agem com muita assim, elas são muito compulsivas. E aí elas vão precisar necessariamente de uma pessoa que cuide das finanças dela para que ela não entre em estado de miserabilidade, certo? Pronto. O assunto, basicamente, é esse. Sobre a incapacidade relativa. E a gente fechou as incapacidades. Eu já falei sobre a incapacidade absoluta, hoje eu terminei a incapacidade relativa, e agora provavelmente o próximo assunto vai ser sobre ausência, ou então comoriência. Eu vou ver direitinho o que é que eu vou falar, mas provavelmente vai ser sobre ausência, porque é um assunto muito gostosinho de conversar. E é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no direct, né, as perguntas, eu sempre vou responder. Se quiserem fazer algum comentário, podem fazer o comentário aqui embaixo. E é isso, minha gente. É muito simples, né? Foi muito, 16 minutos de aula. No instante, vocês aprenderam quem é o incapaz, quem é incapaz absoluto e quem é incapaz relativo. Então, não se aperreie, muito simples, muito fácil. Tá bom, minha gente? Lembre-se, tô sempre por aqui. Qualquer coisa, podem falar comigo. E aquele leminha básico que eu sempre falo: juntos somos muito, 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 muito mais fortes, tá bom? É com essa troca de conhecimento que a gente aprende mais, né? E é isso. Tá bom, minha gente? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.